Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal que tem como objetivo falar da fisioterapia no transtorno do espectro autista. Eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia no transtorno do espectro autista. Eu sou Juliana de Oliveira Souza Fonseca, fisioterapeuta e docente do ensino superior. Hoje nós vamos começar falando, primeiro, o que é o autismo. Então, antes da gente falar da fisioterapia, do que a gente faz na fisioterapia, de como acontece esse tratamento, a gente precisa primeiro entender o que é o transtorno do espectro autista, Esse transtorno é um distúrbio do neurodesenvolvimento da criança, Caracterizado por um desenvolvimento atípico que envolve alterações na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Quais são os sinais de alerta que os pais, a família, vão observar na criança, Esses sinais de alerta, eles já podem ser observados nos primeiros meses de vida. E o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele acontece por volta de 2 a 3 anos de idade. E o que pode causar o autismo, Alguns estudos, eles buscam explicar isso, entender isso, o que poderia estar levando ao surgimento do autismo. E aí a gente observa nesse estudo aqui, nesse estudo de revisão sistemática, que existem diversos fatores que podem levar ao surgimento do autismo. Então, não existe um único fator, Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um. Existem os fatores pré-natais, que são aqueles, envolvendo o período gestacional. Existem os perinatais, que estão relacionados com o momento do parto, E também aqueles pós-natais, que seriam após o nascimento da criança. Vou começar falando para vocês sobre os fatores pré-natais. A idade da mãe, acima de 35 anos. Esse estudo ele mostra que a idade da mãe é um fator que pode levar ao autismo. E também a idade do pai acima de 35 anos. Outro fator que envolve a gestação é a hipertensão gestacional. Então, se essa mãe ela teve uma pressão alta durante a gestação, isso também pode levar ao autismo. Além da hipertensão, também a diabetes gestacional. Ameaça de aborto, hemorragia na gravidez, exposição ao cigarro, ou seja, as mães que fumam, durante a gestação, isso também é um fator de risco, e também a infecção urinária durante a gestação. Então, esses são os fatores de risco que envolvem o período gestacional. Nós temos também os perinatais, que são os fatores de risco que envolvem o período do parto, o momento do parto. O parto cesariana é apontado nesse estudo também como um fator de risco. O parto prematuro, ou seja, aquele que acontece abaixo de 36 semanas. Paridade igual ou superior a 4. A apresentação
pélvica, que seria, né, a forma como esse bebê está na barriga da mãe. A pré-eclâmpsia, que envolve também, né, a pressão alta. O cordão umbilical no pescoço do bebê, enrolado no pescoço do bebê, também é visto como um fator. E a ruptura prematura de membrana, tá? Além disso, nós temos também o fator de risco pós-natal, que seria após o parto, após o nascimento desse bebê. O primeiro fator, baixo peso ao nascimento, então os bebês que estão abaixo do peso ideal, isso também é um fator. Hemorragia após o parto, que pode acontecer. O gênero masculino, embora, né, alguns estudos atuais já vêm mostrando que já não há mais também essa diferença tão grande, né, entre a questão de gênero, porque antes era visto que o número de meninos autistas era superior ao de meninas, né? Mas esse estudo ainda aponta que o sexo masculino ele é também um fator de risco, né? Outro fator, anomalia cerebral após o parto, né? Outro fator de risco também é o apigar menor que 5 minutos após o parto. Apigar é um índice, né, que é utilizado para avaliar os bebês após o parto. Esse índice ele envolve, né, a cor do bebê, como que esse bebê se movimenta após, né, o nascimento, se ele chora. Então, são algumas coisas que são observadas no bebê após o parto. A equipe médica vai avaliar esse bebê e vão chegar a um índice, né, que quando é menor que 7, esse estudo indica que pode ser um fator de risco para o autismo. Infecção respiratória após o nascimento também é um fator de risco. E a questão do peso, né, que eu já havia falado lá em cima. O bebê abaixo do peso, isso também é considerado um fator de risco. Ok, pessoal? Então, a gente tem aí esse artigo atual que mostra pra gente alguns desses fatores que podem levar ao autismo. E aí a gente percebe que ao longo do tempo, né, esse número de autismo, de crianças autistas, tem aumentado. A gente tem aí o gráfico que mostra a prevalência do autismo nos Estados Unidos em 2021. E aí a gente percebe aí, né, o aumento desde 2004 até 2021, o quanto que o número de casos aumentou, né? Isso não só ali naquele país, mas no mundo todo a gente observa esse aumento, inclusive no Brasil. Em 2022, o censo, pela primeira vez, quantificou o número de autistas no país. A gente ainda não tem um número de prevalência, né, mas estima-se que é em torno de 2 milhões de autistas no país. Então, a gente percebe no Brasil e no mundo um aumento de casos de autistas, e isso faz com que o profissional da saúde ele esteja muito com um olhar muito atento a essa situação, para que haja mais estudos, né, pesquisas envolvendo esse público, para que a gente entenda os fatores de risco, né, o que leva ao autismo, e também para que a gente busque as melhores formas de tratamento a esses indivíduos, né? Então é importante, né, que diante desse aumento a gente se preocupe em buscar a melhor forma de atender as crianças, adultos autistas. Hoje também a gente percebe muitos adultos recebendo esse diagnóstico. Então, algumas pessoas estão sendo diagnosticadas somente na vida adulta.
E como deve ser feito, então, esse acompanhamento e atendimento das pessoas que têm autismo na rede SUS, né? A gente sabe que o SUS, ele oferece, né, assistência às pessoas que têm autismo. Como é feita essa assistência? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é no rastreio, né? Como que a gente chega até esse diagnóstico? Como que a gente chega até essas pessoas, né? É muito importante, é fundamental que esse diagnóstico ele seja feito cedo. Quanto mais cedo, melhor, para que essa criança ela já seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? No geral, a criança autista ela precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que envolve, né, o médico que acompanha essa criança, um psicólogo, né, o fisioterapeuta, em algumas, né, situações, o fonoaudiólogo, né, se ela apresenta alguma dificuldade na fala. Então, a gente percebe que existe uma equipe que deve estar preparada para cuidar dessas crianças, né? E isso deve acontecer desde a atenção básica até a especializada. Então, a gente sabe que o SUS ele tem uma rede, né, onde a gente começa lá da atenção primária, né, que é a base dessa rede, e depois a gente vai para uma rede mais complexa, que é essa atenção especializada. A criança autista ela deve receber os cuidados desde a atenção básica até a especializada, sempre envolvendo essa equipe multidisciplinar. E aí algumas pessoas, né, ficam em dúvida sobre o que faz a fisioterapia, né? O que o fisioterapeuta ele pode fazer para ajudar essas crianças e o que o terapeuta ocupacional faz. Porque existe essa dúvida, né? São áreas muito parecidas. Então, às vezes, a família tem dúvida, né? Eu devo levar o meu filho a um fisioterapeuta ou a um terapeuta ocupacional? Que diferença há nessas áreas, né? O que faz um, o que faz outro? Então, a fisioterapia ela auxilia no movimento e na funcionalidade humana. Então, a criança autista que está apresentando uma dificuldade no seu desenvolvimento motor, uma criança autista que anda com dificuldade, que tem uma dificuldade no seu equilíbrio, coordenação motora, né? Essa criança ela precisa ser avaliada por um fisioterapeuta, né? A gente já sabe, os estudos já vêm indicando isso, né, pra gente, que o autismo ele leva a uma dificuldade na marcha, uma dificuldade no equilíbrio. Essa criança, às vezes, ela começa a cair com frequência na escola, em casa. Então, a fisioterapia vai ajudar nesse sentido. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês alguns estudos, né, que vem aí mostrar para nós o que a fisioterapia pode fazer para ajudar essas crianças. Enquanto que a terapia ocupacional, ela busca ajudar essa criança na sua autonomia, na sua independência. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai ajudar essa criança a aprender a fazer, a desempenhar as suas atividades de vida diária, ou seja, vestir uma roupa sozinho, escovar os dentes, né? Se alimentar sozinho, fazer as atividades do dia a dia de forma independente, que também é muito importante. Então, as duas áreas elas vão se complementar. É necessário que a criança ela tenha essa assistência, essa orientação, acompanhamento do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Como eu falei para vocês, é uma equipe multidisciplinar que cuida dessa criança. Então,
Não é um ou outro que é mais importante, né? São as duas áreas que se complementam para ajudar essa criança. E aí a gente vai começar agora a ver alguns estudos que mostram a importância da fisioterapia no cuidado dessas crianças. O primeiro estudo que eu vou trazer para vocês mostra então de que forma que a fisioterapia pode contribuir, ajudar as crianças que têm autismo, tá? Como eu já falei para vocês, a criança autista ela pode ter uma dificuldade no seu desenvolvimento motor, comprometimento na marcha, na coordenação e até alterações posturais, tá? A criança autista, quando adolescente, ela pode iniciar, a gente pode começar a observar escoliose nessa criança, por exemplo, né? Então, a fisioterapia vai ajudar a prevenir a escoliose, né? A postura inadequada, vai também cuidar disso, né? Reabilitar isso. Estes problemas, né, que eu citei aqui para vocês podem ser explicados por conta de movimento repetitivo que essa criança ela faz, né, e má postura também. E aí a fisioterapia vai ajudar o quê? Orientando a família, os pais, né, de como ajudar essa criança para que ela não faça esses movimentos, né, repetitivos e também não adote a má postura. Então, a fisioterapia vai ajudar nesse sentido, é o que esse estudo está indicando a nós. Esse outro estudo, ele fala que a fisioterapia ela pode ajudar a criança autista, mesmo se esse autismo ele for grave, tá? A fisioterapia vai ajudar a criança a ter mais autonomia, independência. Por quê? Essa criança que às vezes, né, tem uma dificuldade de brincar porque está caindo com frequência, a fisioterapia vai ajudar na marcha, vai ajudar no equilíbrio e, consequentemente, vai fazer com que essa criança se envolva mais nas brincadeiras, socialize mais, porque nós sabemos que no autismo existe essa dificuldade de socialização, de comunicação. E aí, se essa criança tem uma dificuldade, né, de brincar, de correr, de pular, de saltar, a fisioterapia vai ajudar para que essa criança ela aprimore isso, né? E com isso ela vai conseguir ser mais independente, né? E isso ajuda também a família, os cuidadores dessa criança, porque essa família vai conseguir, então, que essa criança seja menos dependente dela, certo? No próximo estudo, a gente observa que a criança que tem uma dificuldade no equilíbrio e na marcha, quando ela realiza a fisioterapia, ela tem uma melhora nas suas habilidades motoras, mesmo quando o autismo é grave. Então, mais um estudo que nos aponta isso. Independente do grau do autismo, né, se é leve, é moderado, é grave, a fisioterapia vai poder ajudar, mesmo se for grave, certo? E é muito importante, né, a gente estar lembrando sempre da necessidade do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Por quê? A criança que tem um suporte psicológico, né, que tem um suporte, uma assistência de uma equipe multidisciplinar, a fisioterapia também ela vai ter mais efeitos ainda, resultados, né, positivos, porque essa criança tem o suporte de uma equipe, né? Não é só do fisioterapeuta. Outro estudo também que é muito importante, né? Fala não só da reabilitação, mas da prevenção, que é algo muito importante também. A fisioterapia ela vai auxiliar nas atividades que exigem coordenação motora, né? E também vai prevenir limitações na execução das atividades funcionais. Então, além de reabilitar essa criança,
a fisioterapia é capaz também de prevenir limitações que podem surgir a longo prazo. Como eu falei para vocês, às vezes uma criança autista, quando ela chega na adolescência, é que ela realmente vai começar a manifestar uma postura, algum desvio postural, né? E aí é interessante desde cedo, então, a gente começar a evitar isso, né? Já ter esse olhar, né, de se antecipar a isso e já cuidar disso. Quantas outras coisas eu podia citar aqui para vocês, né? Limitações, dificuldades que a longo prazo essa criança ela pode adquirir, mas que com a fisioterapia a gente já cuida, já previne desde já. E vocês talvez já ouviram falar sobre aba. Como utilizar a aba durante a intervenção da fisioterapia? Isso é possível, né? ABA significa análise do comportamento aplicada. E qual que é o objetivo, né? O objetivo é analisar o comportamento humano. A aba ela nos ajuda muito, né? A olhar, avaliar esse comportamento da criança autista e incorporar isso dentro daquilo que a gente já faz lá na fisioterapia, né? A aba vem apresentando sucesso em diversas áreas. Então, o psicólogo ele pode fazer uso da aba, o fisioterapeuta ele pode fazer uso da aba, o fonoaudiólogo também. Então, eu não deixo de ser uma fisioterapeuta ao utilizar a aba. Eu não me torno outro profissional. Eu continuo atuando na fisioterapia, reabilitando essa criança, porém eu posso incorporar a aba dentro daquilo que eu já faço. Na década de 1980, começaram a surgir, né, estudos que já mostravam o quanto a aba ela pode ajudar, né, nessa assistência às crianças autistas. Lembrando que a aba ela não é utilizada somente com indivíduos autistas, tá? Mas ela se mostra, a gente observa, né, evidências que apontam que ela pode sim ajudar essas crianças, né, na parte de comportamento, para que haja uma melhora desse comportamento, tá? E assim a gente finaliza a aula de hoje. Eu deixo aqui para vocês uma frase que diz que as crianças são como elas são como as borboletas dançando ao vento. Algumas voam rápido, outras voam pausadamente. Mas o importante, né, é que todas voam do seu melhor jeito, porque cada uma é especial. Então eu quis aqui no final da aula deixar essa mensagem a todos vocês, mostrando que a gente precisa entender que cada criança vai evoluir da sua forma, do seu jeito, né? A gente precisa ter paciência com cada criança, estimulá-las de forma adequada, nunca duvidar da capacidade, do potencial da criança, né? E ter sempre a certeza de que cada uma é especial, que cada uma vai evoluir do seu jeito, da sua forma, mas de uma forma especial. Eu espero que essa aula ela tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a importância da fisioterapia no autismo, que você possa curtir, compartilhar essa aula com quem você acha que vai usufruir, né, de todo esse conhecimento, que vai ser importante. E fique atento aqui no canal, porque em breve eu estarei aqui de novo falando sobre outros assuntos para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.